Acho que várias pessoas colocaram, e eu nesse sentido concordo bastante, acho que a gente tem que discutir de forma um pouco mais séria, e não sei se caberia a gente fazer isso aqui com o tempo que a gente tem. A leitura que eu faço, por exemplo, é de uma manutenção, do sistema, da forma como ele está hoje, pela apaziguação, pela amenização das mazelas, né? Então, sem discutir os méritos, efetivamente, de Fome Zero, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, do qual eu sou dependente Minha Casa Minha Vida, né? Dependente e credor. Sem discutir de fato o mérito desses programas, mas o quanto eles têm contribuído para amenizar e, portanto, com isso fazer a manutenção do sistema violador de direitos humanos, né? Eu acho que acabam se tornando programas compensadores, apaziguadores, de fato, e a gente acaba não fazendo de forma mais séria a discussão e a crítica, porque o barco está andando, a gente não pode parar ele, né? As pessoas estão de fato morrendo de fome, as pessoas precisam de moradia, e a gente fica meio que entre a cruz e a espada. Retomo aquilo que eu falei ontem, acho que a gente tem que discutir, acho que tem que ser uma bandeira nossa de alguma forma. Eu lembro, inclusive, que já foi discutido isso no movimento nacional, a questão, não dessa forma tão explícita, mas a questão da banalização da violação dos direitos humanos. Quando a gente falava, sei lá, em 2009, sobre a radicalização da luta pelos direitos humanos, né? A colega deu exemplo de Guantánamo, mas eu acho sim, talvez simbolicamente até pode ser entendido, como o Emir Saleh diz, como uma ou a maior violação de direitos humanos. Talvez, acho que possa ser entendido assim, mas e a nossa prisão em Joinville e a prisão em Porto Alegre, lá, que é a maior da América Latina, né? Essas coisas acontecem lá cotidianamente, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, enfim, para ficar aqui, mas a gente pode avançar em todos os locais, em todas as localidades do nosso Brasil, a gente vai encontrar coisa igual ou pior. E violações que usurpam os corpos, que usurpam as mentes, como uma coisa só, né? Que de fato são, como o colega falou, a gente é essa coisa completa, e o Estado tenta nos dividir o tempo todo. O Estado como ele está hoje, né? A serviço de um sistema, a serviço do capital. Sobre a juventude, aí que eu queria contrariar um pouco. Eu não simpatizo muito com a discussão que a gente tem feito aqui. Concordo, eu gostaria de confessar para vocês. Eu acho que a forma como a gente tem feito pode ser questionada. Eu não consigo ver, por exemplo, como a igreja pode mobilizar politicamente a juventude. A igreja de hoje, desculpa, eu não consigo ver como a igreja de hoje pode mobilizar politicamente a juventude. Assim como eu não consigo ver como as mídias alternativas de hoje, as mídias virtuais de hoje, podem mobilizar politicamente a juventude. Podem mobilizar, por definição, de forma fugaz. Agora, o que a gente está aqui chorando as pitangas, quer querer um movimento duradouro, desculpa, não são esses os caminhos. Não são. A gente usa esses meios da mesma forma que a juventude... Nossa, eu vou me incluir aqui com essa juventude, né? A gente usa da mesma forma. E a gente sabe qual é o objetivo que a gente tem nesses meios, né? Então, eu acho que... acho sim que a gente tem que pensar a juventude e, sinceramente, a gente não vai fazer isso aqui em 3 minutos, né? Eu acho que a gente tem que definir uma manhã, acho que a gente teria que dedicar também a isso um tópico especial, se a gente está tão esperançoso de que a juventude vai dar conta e de dar sequência a essa luta. E, sinceramente, eu acho que vai, é um movimento natural. Nós fomos jovens, vocês que não são tão jovens quanto eu, foram jovens um dia, e eu acho que nós todos aqui não estamos fazendo a análise correta do que nos motivou no momento em que éramos jovens, né? E aí, só para terminar, então, tentar ser bem rápido nessa última exposição, que é um pouco mais densa, como que a gente vai competir com esses meios tradicionais, gente? Ontem mesmo a gente vinha para cá e estávamos sentados para tomar um cafezinho e esticar as pernas, que a viagem era longa, e, querendo ou não, nós fomos invadidos pelo Datena, quase 10 minutos falando sobre os justiceiros, e assim, querendo ou não, eu não queria, não quero, não assisto aquela porcaria. E a gente é invadido por um cara que tem diariamente aquele tempo para falar. A gente não tem. E assim, princípio marxista, vamos retomar então essa discussão que às vezes a gente fala da necessidade das bases, né?
princípio da dialética. A quantidade com o tempo se torna qualidade. Né? É o que a gente quer, o movimento que a gente quer fazer. Quando a gente fala dos coletivos, das coletividades, das massas, é justamente transformar isso, essa quantidade em qualidade. Esses caras fazem isso muito melhor do que a gente, mas muito melhor do que a gente, com muito mais meios do que a gente. Então, sinceramente, eu acho que, de novo, eu concordo com o que o Paulo falou antes. A gente tem aqui o desafio de construir algum tipo de agenda que, de fato, faça sentido para as nossas coletividades. Não acho que a gente tem que esmaecer as nossas bandeiras locais, individuais, as nossas bandeiras de cada movimento. Acho importante que a gente as mantenha e as fortaleça, mas de alguma forma a gente vai ter que de fato se unir enquanto coletividade para a gente transformar isso em qualidade. A gente ainda, me parece, está um pouco longe disso.